Bom dia. Bom dia. Fiquei muito curiosa a respeito do jubileu que a gente vai estar comemorando, que inclusive é um tema do ano, né? Aí eu dei uma pesquisadinha e saí dessa pesquisa mais apaixonada ainda por Deus. Mais apaixonada. E eu espero que seja assim com vocês hoje. Então, a gente vai ver a parte da Bíblia em que fala sobre o jubileu e está em Levítico 25. Levítico 25 ele está dividido em algumas partes e ele é comprido, termina no versículo 55. Então, a gente não vai ver todo o Levítico inteiro hoje, mas a gente vai dar para ver o jubileu. Tá? Então, para começar, na verdade, começaria com Gênesis 2:2, que fala sobre o sábado. Tem muito a ver com o sábado. Vamos abrir então primeiro em Gênesis 2:2, que diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Vamos ver 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, esse foi o primeiro sábado, e Deus abençoou e santificou, né? Separou. E aí a gente pode ver em Êxodo 20, 22, 23. Também tem aqui, acho que 23 a partir de 23. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivar. Assim os pobres do povo poderão comer e crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas, com seus olivais. Em 6 dias façam o seu trabalho, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. O seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Então, tá. E agora, começando em Levítico. Então, já temos o sábado, que é o sétimo dia, mas agora a gente fala sobre o ano sabático, que é o sétimo ano. Ele começa falando, então disse o Senhor. Muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente esquece que quem diz a palavra é o Senhor. Então aqui ele já começa de uma maneira importante, de uma maneira autoridade mesmo, autoridade de Deus. Então Levítico 25, na verdade, o livro de Levítico inteiro, ele fala o que mais se repete, pelo menos foi o que eu aprendi no seminário, é santidade ao Senhor. Levítico fala de santidade, fala de Deus separado. Né? Então a gente já começa pensando assim, ok, foi o Senhor que disse. Ele disse para quem? A Moisés no Monte Sinai. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu estou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações.
Uma coisa é 7 dias, agora nós estamos falando de 7 anos. E quando vocês leem o versículo 2, dá para ver que tem uma coisa aqui para o futuro. É muito interessante a gente ver a criação, né, de Israel. Vocês vão entrar, vocês vão conquistar a terra, mas quem lhes dá a terra sou eu. O Senhor está deixando assim bem claro. Tem o livre-arbítrio, né, de participar da conquista da terra, mas lembrem-se sempre, vocês podem lutar, vocês podem trabalhar, mas quem está lhe dando a terra sou eu. Quando vocês entrarem na terra que estou. Então, o Senhor Deus, Ele continua o Senhor soberano, grandioso, que deixa bem claro, eu é que estou te dando a terra. E durante os 6 anos vocês vão trabalhar. Vocês vão semear, vocês vão plantar, vocês vão colher. E eu, né, o Senhor Deus, no versículo 4, Ele manda, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, não semeiem, não abalem as suas vinhas, não façam poda e nem façam a colheita. O que receberem, colham as uvas das suas vinhas, não serão podadas. A terra tem um ano de descanso. Por que será que o Senhor Deus, Ele tem tanto cuidado assim com a terra? Terra pela terra em si? Ou será que a confiança no Senhor, então a confiança do produto, do que a gente vai comer, o produto que vem da nossa segurança, ele não vai vir do trabalho, mas a nossa confiança tem que ser no Senhor, dono da terra. Está dando para perceber o raciocínio? A gente vai deixar, entre aspas, então, de trabalhar, para deixar de confiar no que a gente vai vender, no que a gente vai guardar, mas a gente vai voltar e lembrar também, não somente uma vez por dia da semana, mas a gente vai lembrar um ano inteiro de ter a confiança no Senhor, que é dono da terra. Eu acho que é isso. Não é uma colheita normal. Você vai, porque espontaneamente a terra ela vai dar frutos, é normal. Só que você não vai colher para vender, você vai colher somente para comer. E olha, aquela terra que você pensa que é seu, vai entrar os pobres. Naquela terra que você pensa que você comprou, vão entrar os estrangeiros, vão entrar animais domésticos, mas também vão entrar os animais selvagens. E todos eles vão comer. Uma vez por ano, os pobres, todos, estrangeiros, escravos, né? Eles vão poder desfrutar o que a terra está dando espontaneamente e vai ser igual para todo mundo. Não vai ter você só como dono, mas todos poderão aproveitar da colheita espontânea. Não da colheita de trabalho para viver, mas da colheita para você comer. O suficiente para você comer. Isso é muito interessante quando a gente fala sobre justiça, e de como Deus já deixou tudo preparado. Versículo 8. Agora vamos falar sobre
o jubileu. Vocês que sustentarão vocês, porque a terra produzir um ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escravo, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido, que você não semeou, que você não podou, e mesmo assim o Senhor Deus te sustenta, apesar de você não ter trabalhado na sua terra. Versículo 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, nós temos o sábado de 7 dias, nós temos um ano sabático de 7 anos, e agora nós temos o ano do jubileu, os 50 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Depois de 49 anos, temos na Bíblia a explicação do dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur. Em Levítico 23, versículo 26, a explicação começa exatamente quem diz que é o Senhor, a importância. Aliás, se a gente vê bem, Levítico inteiro começa disso, Senhor. Versículo 23, versículo 26, versículo 33, capítulo, versículo 1 do capítulo 24, tudo Levítico a lei, é o Senhor que está falando, né? Nós vamos no 26. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desses 7 mês é o dia da expiação. Então, o 50º ano, o ano do jubileu, começa com o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. Interessante, né? O 50º ano começa com humilhação. O que vem dessa humilhação? Arrependimento, pedido de perdão a Deus, é confessar o seu pecado a Deus. Humilhe-se. Eu não sei, eu não lembro se hoje eu contei para vocês, mas uma coisa também que eu sempre me interessei e também pesquisei é sobre avivamentos. Avivamento de igreja, avivamento de países. Como é que se começa um avivamento? Tem um denominador comum. Uma coisa que eu percebi: todos os avivamentos, todas as igrejas, todas as nações começam com humilhação. O confessar do pecado, o arrependimento, dos seus pecados, que é o insumo, é o material, é o começar de um avivamento. E é assim que se começa o 50º ano. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. 28, não realizem trabalho nesse dia, porque é o dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. E olha só o que Deus fala no versículo 29. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. E continua como é que Deus fala, como é que Deus faz. Mas o 50º ano, que é mais especial de todos, começa com o dia da expiação e que começa com a humilhação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Essa trombeta é um chip de carneiro. Talvez vocês tenham já até visto. Tem alguns, eu acho que
Senhor dos Anéis, tem alguns assim que são gigantes e fazem um som bem profundo, né, cara? Quem assiste o Senhor dos Anéis é arrepiante essa parte. E eles geralmente tocam para uma guerra. Mas nesse caso, esse chifre, ele é usado, ele é tocado para anunciar que é para se arrepender, que é para se humilhar. E adivinha como é que se chama esse chifre? Iobel. De onde vem a palavra jubileu. Então, é sinônimo e também significa libertação. Né? Mas, continuando, consagre o 50º ano e proclame libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será o ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio campo. O 50º ano, ele é de júbilo, porque os escravos são libertos, as dívidas são perdoadas, então tem muita alegria. E vocês voltarão para a propriedade da sua família. A nossa casa, ela está caindo aos pedaços, literalmente. Ela já tem 42 anos e está caindo água. A gente até gravou, né? Aconteceu de tomar banho, não sei o quê, e no andar de baixo caiu tanta água no lavabo, depois que tomou banho, que parecia que estava chovendo. Ah, eu gostei, né? No café. Aí deu. E escorria assim água pela parede. É um infortúnio. Então, o que a gente faz? A gente tem que comprar material, a gente tem que contratar mão de obra. E às vezes acontecem infortúnios lá e eles têm que vender o terreno deles para cobrir alguma dívida, alguma doença. Aconteceu um acidente. E quando você vende, eu digo vender entre aspas, porque daqui a pouco a gente vai ver que, na verdade, os israelitas eles não podem vender os seus terrenos. Se por acaso teve um infortúnio de você ter que vender, no dia do jubileu, no ano, no 50º, aquela dívida é perdoada. Aquele terreno que por acaso você vendeu, ele volta para a sua propriedade. Se por acaso você teve que se vender como escravo para pagar uma dívida, você é liberto no 50º ano. E você volta para a sua casa e você volta para a sua família, para o seu próprio clã, sua própria tribo. Olha só, que alegria! Por isso que é jubileu. Já imaginou? Você está preocupado com alguma dívida? Isso não quer dizer que no jubileu suas dívidas serão totalmente perdoadas. Por isso que você tem que ouvir o sonido, né? O barulho da trombeta. Acabou, não precisa mais se preocupar. Você não é mais escravo, você é liberto. O seu terreno, a sua casa, não era um terreno, você teve que vender, é seu de novo. Por isso que o jubileu, o 50º ano, é um ano de muita alegria. 9, né? 10, 11. O 50º ano ele será jubileu não somente no sempre o que cresce de si mesmo, nem o homem das vidas não rodadas. É jubileu e será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele,
Não explore o seu irmão. E se não explore o seu irmão, por exemplo, a pessoa está com uma doença muito grande, alguém da família tem que juntar muito dinheiro, e aí oferece o seu terreno para o próximo, para o seu irmão. Aí a pessoa, sabendo que o outro está em Pindaíba, está muito pior, a pessoa sabe que aquele terreno vale 10, mas o desespero às vezes pode ser tão grande que você paga 5 e a pessoa aceita. E aqui então no versículo 14 diz: não explore o seu irmão. E olha só o esquema no versículo 15: o que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Ele fará venda com base no número de anos que restam de colheitas. Então tá, teve o jubileu, eu preciso vender meu terreno no primeiro ano. E o meu terreno, eu sei que ele vai dar uma colheita, e nessa colheita, que faltam mais 50 anos, que esse terreno que eu sei que vai voltar para mim, eu vou vender por 48 mil. É o que ele vale. Tá, vamos fazer de conta que eu não consegui vender no primeiro ano. Eu só vou conseguir vender no segundo ano. Quanto que meu terreno está valendo? Em vez de 48 mil? 47 mil. Por quê? Porque você tem daqui a 47 anos, você não vai voltar para mim. E aquele terreno vai dar 47 colheitas para a pessoa que for comprar. Entrou o que eu não consegui pagar, eu preciso vender no 20º ano. Quanto aquele terreno eu vou estar vendendo para o meu próximo? Quanto ele está valendo? 28 mil. Por quê? Porque daqui a 28 vai acontecer o jubileu. E se eu vender só no 48º ano? Quanto que eu vou vender meu terreno? Porque ele só vai dar uma colheita e depois ele vai voltar para mim. Então, na verdade, não é bem uma venda, mas é quantas colheitas esse terreno vai produzir até o jubileu. É um tipo de um prorata, só que o prorata, em vez de aumentar, ele vai diminuir. Por quê? Isso é para impedir o acúmulo de terras. A pessoa não vai comprar terra. Porque ele sabe que quando chegar no jubileu, ele vai ter que devolver. Isso impede a ganância. Isso impede a opressão. Isso me faz um cheiro muito gostoso de justiça. De justiça de Deus. De justiça de não ter ninguém muito rico e não ter alguém tão pobre que ele nunca mais vai ter uma segunda chance. Ele terá. E é isso que fez com que a minha paixão por Deus fosse maior ainda. E tudo isso é baseado em que? Bom, o que comprarem do seu próximo será avaliado no 15 com base no número de anos desde o jubileu, e fará venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quantos anos forem muito, vocês deverão aumentar o preço. Ainda vai levar 48 anos para o jubileu. Então, minha terra vale bastante, porque vai ter muita colheita. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não é o terreno, mas o que o terreno produz de colheita. Legal, né? E é não só baseado nisso, versículo 17. Não explore um ao outro. Por que eu não vou explorar o outro? Porque eu temo a Deus, mas temo o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A base, então, dessa justiça, a base dessa sociedade, é porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de toda a terra, de todo o céu, como a gente acabou de cantar.
lugar. Então não vou explorar o outro, porque o dono é que a pessoa que eu mais temo. Pratiquem os meus decretos, obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Já é muito claro que quanto mais desigualdade social, quanto mais rico ganha centenas, milhares de vezes mais do que o mais pobre, a insegurança naquele país é muito grande. Todo mundo sabe disso. E quanto menor a desigualdade social, do mais rico para o mais pobre, a segurança naquele país é maior. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão com segurança. O que mais a gente quer? Ter segurança, ter comida para todo mundo, porque é Deus que faz com que a colheita seja boa, mesmo a gente não ter semeado. Vocês poderiam perguntar: que iremos comer no 7º ano se não plantarmos, nem fizermos a colheita? Isso é medo de quem não está acreditando, não está confiando que Deus é quem manda tudo. Versículo 21. Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Então, primeira coisa para se notar é que no 6º ano é que eu vou colher de verdade, bastante. E eu vou colher o suficiente para 3 anos. Por quê? Eu vou colher o que eu semeei no 6º ano, eu vou colher o suficiente para descansar no Senhor e me reconectar melhor com Ele, conhecê-lo melhor e assim conhecer melhor a mim mesmo no ano sabático, e eu vou ter ainda o suficiente para semear no 8º ano e poder colher só no último, quase no 9º ano, tudo isso comendo do 6º ano. Versículo 22. E a segunda coisa, voltando ainda ali, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Gente, a palavra suficiente é o que eu também amo muito. Não sobra, nem falta. Se sobrar, é porque a gente ainda está podendo ajudar mais alguém. Mas Deus nos dá sempre o suficiente. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Deus é o Senhor da terra. E, novamente, Ele deixa muito claro, Ele reivindica. Você está trabalhando? Você tem uma empresa? Você trabalha numa empresa? Essa empresa é do Senhor. Assim como a terra é do Senhor, a empresa que eu sou funcionário, ou a empresa que estou empreendendo, é do Senhor. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Vocês, nós, comparados com o Senhor, o tempo que a gente está aqui na terra, somos apenas visita. A gente chega e vai embora. Somos, então, estrangeiros e imigrantes. A gente não tem que falar essa terra. Tem gente que fala assim: que doido, né? Como é que alguém vai chegar num país assim, que não tem ninguém, e muda um terreno e fala: esse terreno é meu? Mais doido ainda é a segunda pessoa que acredita disso, né? Que realmente esse terreno é da pessoa que chegou e morou. Mas é assim que tudo começou. Então, em toda a terra, tá? 24. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. 26.
6. Se contudo o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença a quem é quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Primeira coisa que eu pensei, fazendo analogias, né? Temos o caso da Ruth. A Ruth casada com um israelita, mas viúva, que perdeu tudo, e Boaz a resgatou. Ele era o parente próximo. O que é o resgatador? É aquele que, antes do ano do jubileu, tem o suficiente para resgatar aquele terreno. Ele tem dinheiro suficiente para pegar o terreno antes do jubileu. Digamos que falta 5 anos e aquele terreno valia 48 colheitas. Deveria valer tipo 48 mil, mas ele vai e resgata 5 anos antes. Como é que ele faz? Paga 5 mil para o comprador. E aí, quem era Boaz? Boaz casou com Ruth, era um ascendente de Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Nós temos dívidas e dívidas do pecado. E quem resgata é Jesus. Jesus que nos dá a libertação. Para a leitura de Levítico, eu vou parar aqui, né? E eu gostaria de falar, então, no tempo que falta, já desenvolvendo a ideia do jubileu. Pensar nos 50 anos. Primeiro, nada é por acaso. Nós vamos comemorar 50 anos que lembra o jubileu pelo número de anos. Nesses 50 anos da nossa igreja, pela história, que Deus também é o dono da história, além do dono do tempo. A igreja pode ter tido muitos acertos e pode ter tido também muitos erros. Assim como nós, como pessoas. Mas todas as escolhas erradas nos ensinam. E o que a gente mais deseja é aprender. Nós desejamos que o amanhã da igreja, o amanhã da nossa vida, seja melhor que hoje, com o aprendizado do tempo que passou. Fiquei pensando, né? Considerar que Deus, também o Senhor do nosso passado, nos dá maturidade das escolhas daqui para frente. 50 anos, a gente já começa a ter cabelinho branco, né? Cabelinho branco nos remete a sabedoria, pessoas com mais sabedoria. Nós queremos prosseguir e seguir com mais sabedoria e maturidade. E sermos melhor em quê? No amor, no perdão. Saber também, assim como o pastor falou, e a gente nunca combina, mas geralmente sempre tem as mesmas ideias. Que Deus, Ele é o Deus que dá a segunda chance, a terceira chance, é o Deus da quarta chance, quinta chance. Chance de melhorar, então, no perdão, porque começa com Yom Kippur, começa com o dia da expiação, e nós, assim, temos esperança e desejo que a igreja, então, saiba, aprendamos a nos humilhar, a confessar os nossos
nossos pecados, a dar e a receber perdão. Perceber na palavra que confiar no Senhor, que também provê, né? Parar um pouquinho, 3 anos, 2 anos, para pensar que a gente depende de Deus e obedecer às suas leis, nos leva a viver em liberdade e segurança. Quando a gente sabe que as coisas não estão no nosso controle, mas está no controle de Deus, isso nos dá paz para mim, né? Por exemplo, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Eu vou fazer a minha parte e evangelizar. Mas eu posso ter paz se a pessoa não for convencida por mim. Porque é o Espírito Santo que dá o convencimento. Eu queria dizer para vocês, igreja, que um novo tempo pode estar começando. Um novo tempo muito bom. Um novo tempo cheio de novas oportunidades de quebrarmos ciclos que foram ruins. Que a gente pode então ter, como eu falei, né? Essa oportunidade de se humilhar, de perdoar e também a humildade de receber perdão. Aí sobre escravidão, eu pensei, libertos da escravidão. Mas escravidão a gente já passou, 1880 e alguma coisa, né? Aí eu pensei, talvez pode não ser bem assim. O medo é um tipo de escravidão. E a palavra diz, né? O perfeito amor não fora o medo. O amor é muito grande, mas o medo também. E o medo, ele pode escravizar a gente, ele pode nos paralisar. O medo pode ser tão traumático que a gente vira escravo, a gente não tem liberdade. Mas quem sabe também podemos ser libertos da escravidão do mesmo jeito como diz no Jubileu. E quem nos liberta é Jesus na cruz. Então, traumas nos escravizam, complexos nos escravizam, medo. Eu estava vendo aqui, que geralmente eu faço uma revisão, né, de casa técnica, e eu me lembrei do elefante. O elefante, ele é muito forte. Ele poderia arrebentar qualquer coisa. Mas quando ele é um elefantinho, ele é preso por uma corda. E aquela corda realmente é suficiente para paralisar o elefantinho. E ele fica numa estaca, a corda, e o elefante aqui, elefantinho, e ele tenta escapar e não consegue. O elefante cresce, mas já traumatizado, já compensado, já, né? Eu tentei tantas vezes escapar, eu não consegui. Não vou nem tentar mais, porque eu sei como vou. Essa corda aqui vai me segurar. Isso é um tipo de escravidão. E eu queria falar que a gente é liberto por Jesus desses pensamentos que nos paralisam. As falhas, os nossos erros, eles escravizam a gente. Mas a gente pode ser liberto por Jesus. Dívidas, sabe? Eu não posso fazer isso, porque aquela pessoa é tão importante e fez tanto por mim, eu não posso fazer isso. Dívidas morais, dívidas de pecado, a gente também recebe a libertação. Jubileu quer dizer libertação. Eu creio que o novo ano que está começando, esse novo ano,
pode ser bem diferente. Porque Deus, o Pai, Ele tem planos muito bons para cada um de nós. E pode estar começando. O melhor que Deus tem para você pode estar começando. Para mim, para você, para a nossa igreja. E também reconhecer que ao longo de tudo, a gente deixa de querer controlar. Podemos descansar, ouvir a Deus, obedecer e viver um ano abençoado. Nada é por acaso. Permita recomeçar com o Espírito Santo, não sendo escravo do passado. Jesus já te libertou. Jesus é o nosso ajuda. Experimente esse lugar, essa liberdade, este ano. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra nos ensina, nos adverte, nos encoraja. Ajuda-nos, Senhor, nesses 50 anos que a gente vai entrar, que vai começar. Nos prepare, Senhor, não somente fisicamente, com reformas, não somente de querer deixar tudo bonito, mas, por favor, Senhor, reforme a vida da gente. Reforme, Senhor, tirando-nos e libertando de tudo que nos escraviza. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para a nossa família. Assim como a gente já está liberto de ser escravo do mal, de Satanás, que a gente retorne, Senhor, cada um para a sua tribo, cada um para a sua família. Podemos fazer isso, porque o Senhor permite. Que a gente volte, Senhor, com maturidade. Afinal, 50 anos é um tempo suficiente para a gente aprender através dos nossos erros também. Ó Senhor, que a gente possa experimentar esse júbilo, essa libertação, esse ano, começando de amar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.